Quem é que não quer ter o mesmo resultado que o Barsi teve, né? Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as ações que o Barsi investe, o investidor aí, pessoa física com maior patrimônio em renda variável, hoje com mais de 2 bilhões de reais em renda variável. Não é milhões não, é bilhão, cara. É dinheiro que não acaba mais, tá? Já quero deixar bem salientado aqui que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem recomendação de investimento. Simplesmente serve como base de estudo para você realmente saber em que ações que o Barsi está investindo, para você começar a estudar essas empresas e você ver se adequa ou não na sua estratégia. Mas é legal você ter conhecimento de onde os maiores investidores do Brasil hoje estão investindo. E não é os maiores. O Barsi é o maior investidor pessoa física da atualidade, tá? Então, como sempre, indo bem direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, a primeira empresa que o Barsi investe é a Klabin, tá? Uma empresa do setor de celulose, de papel. A Klabin é uma empresa extremamente diversificada, atua com um leque gigante aí de produtos, tá? Só que também é uma empresa altamente endividada, cara. E muita gente acaba se apegando nisso, né? Pô, Antônio, mas a Klabin tem uma dívida gigantesca, isso é ruim, isso é bom. Cara, o setor de celulose ele é intrinsecamente endividado, as empresas precisam ser alavancadas para dar lucro, mas isso não necessariamente é algo ruim, tá? Por que o Barsi investe na Klabin? Só para você entender. O Barsi tem uma filosofia de value investing, ou seja, comprar empresas boas com preço bom para o futuro, para se tornar sócio, tá? E ele gosta de setores perenes. Então, os maiores setores que o Barsi investe hoje são o setor elétrico e o setor bancário, e também o setor de saneamento. Então, são setores que o Barsi acredita que sempre terá uma demanda futuramente e que nunca vão deixar de ter, como é que eu posso dizer, procura, sabe? Nunca vão deixar de ser essenciais, tá? E além disso, o Barsi também gosta de investir em empresas que estejam baratas. O que é uma empresa barata para o Barsi, tá? Ele gosta muito de utilizar o indicador P/VP, preço sobre valor patrimonial. Ele gosta de comprar empresas que estejam abaixo do seu valor patrimonial, como por exemplo aí o Banco do Brasil. Hoje o Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 35 aproximadamente e o valor patrimonial do Banco do Brasil é de R$ 39. Então isso seria, como é que eu posso dizer, uma situação ideal para o Barsi, tá? Não concordo muito com algumas coisas que o Barsi fala, mas respeito totalmente. É um cara que tem uma extrema bagagem e, pô, não tem como chegar pro Barsi e dizer que ele tá errado. Ninguém pode fazer isso, né? O cara se provou no tempo. Mas isso não significa que você tem que concordar com a estratégia dele. Isso é normal e isso é até bom, tá? É bom ter uma divergência de estratégia e uma divergência de opinião. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar onde ele está investindo e por que ele está investindo, tá? Antes de eu passar para a segunda empresa, eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sair por aqui, tá? Seguinte, a segunda empresa que o Barsi investe é o próprio Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é uma empresa excelente, tem ótimos números, tem uma boa margem de lucro, um bom ROI, um bom ROIC, porém os resultados do Banco do Brasil ficam atrás dos resultados do Bradesco e também atrás dos resultados do Itaú, tá? Eu particularmente não curto muito o Banco do Brasil. Por que não? Por causa da mão do Estado, né? Hoje 50% das ações ordinárias do Banco do Brasil, as ações que dão poder a voto, estão na mão do governo, estão na mão do maquinário público. E eu, uma filosofia minha própria, não gosto de investir em empresas estatais. O Barsi já não vê muito problema nisso, tá? E o Barsi é investidor do Banco do Brasil, ó, há tempos, tá? Muito tempo e acumula uma rentabilidade gigantesca aí no banco. E atualmente o Banco do Brasil está sendo negociado por um preço bem atrativo, tá? Hoje é o banco mais barato da Bolsa de Valores. Se você fizer o valuation ali, o valor intrínseco pela fórmula de Graham, cara, o preço justo do Banco do Brasil está em torno de R$ 70. E se você fizer o valuation pela fórmula do fluxo de caixa descontado e projetar um crescimento aí até que pé no chão para os próximos anos, cara, o preço justo do Banco do Brasil fica na faixa dos R$ 85. Então, de fato, o Banco do Brasil hoje está num preço bem atrativo. E o Barsi gosta de empresas que estejam com preço abaixo do preço justo, tá? E ele segue bem confiante, inclusive, com essa ação. A terceira empresa que o Barsi investe, também do setor bancário, é o Santander, tá? O setor bancário e o setor elétrico acabam tendo uma grande concentração na carteira do Barsi hoje. E uma das maiores posições da carteira do Barsi hoje, eu esqueci de comentar, é da Klabin, tá? A Klabin exerce um grande poder dentro da carteira do Barsi. Mas voltando para o Santander, é outro banco que o Barsi confia muito, tá? Ele já deixou bem claro diversas vezes que ele gosta muito do Banco Santander e também do Banco do Brasil. Eu não curto muito o Santander e nem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu acho uma ótima empresa, mas não curto por conta da mão do Estado. E o Santander eu prefiro muito mais os resultados do Itaú e os resultados do Bradesco, tá? Além do que eu acho o preço dos outros dois muito mais atrativos que o preço do Santander.
Continuando, migrando agora para o setor elétrico, tá? A empresa que o Barsi tem hoje, uma das empresas é a Taesa, tá? A Taesa, pô, é uma queridinha da Bolsa de Valores, né? Não tem nem muito o que eu falar, praticamente todo mundo conhece a Taesa, tá? E o Barsi segue muito confiante e fala super bem dessa empresa, principalmente pelo alto pagamento ali de dividendos. Outra filosofia do Barsi é comprar empresas que paguem bons dividendos, tá? Isso é bem característico do Barsi mesmo, ele gosta de empresas boas pagadoras de dividendos. Eu não curto muito a Taesa. Por quê? Quais os motivos que eu não curto a Taesa, tá? Primeiro, a CEMIG exerce um grande poder dentro da Taesa. A CEMIG tem 37% das ações ordinárias da Taesa. E a CEMIG é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais. Então isso para mim já é um ponto negativo. Mas não é nem por isso que eu não invisto na Taesa. Eu não invisto na Taesa hoje porque eu já não vejo mais tanto potencial de crescimento nela como eu vejo, por exemplo, em outras concorrentes. No caso, a Energias do Brasil e a Engie, tá? Eu vejo a Energias do Brasil e a Engie com preço muito mais atrativo e com muito maior potencial de crescimento por longo prazo. Mas o Barsi gosta muito da Taesa pelo fato de ser uma empresa consolidada, uma empresa do setor perene, que é o setor aí elétrico, né? E principalmente pela empresa atuar no segmento de transmissão de energia, que é o segmento mais lucrativo hoje do setor elétrico, tá? Então a Taesa reúne todos ali, digamos, as qualificações, né, que o Barsi gosta. Outra empresa do setor elétrico, o Barsi investe ali, que eu já comentei um pouquinho, é a CEMIG, tá? A companhia aí do estado de Minas Gerais. Eu não curto nem um pouco a CEMIG, justamente pelo fato dela ser estatal, de ser do estado ali, né? Mas o Barsi não vê nenhum problema nisso e o Barsi já investe na CEMIG há muitos e muitos e muitos anos, tá? E acumula uma rentabilidade gigantesca na empresa também. A CEMIG, ao contrário ali da Taesa, atua nos outros segmentos também, como por exemplo no segmento de geração de energia elétrica através das hidrelétricas, tá? E depois, outra empresa que o Barsi investe também no setor elétrico é a AES Tietê, uma empresa aí que atua principalmente no estado de São Paulo. Outra empresa que paga ótimos dividendos, uma empresa muito consolidada e o setor perene, que é o setor elétrico, tá? A Tietê e a Taesa são duas empresas realmente muito boas e muito consolidadas, mas eu não tenho nenhuma das duas na minha carteira porque eu prefiro empresas desse setor que têm o maior potencial de crescimento por longo prazo, empresas que possam dar um boom. E na Tietê e na CEMIG, e nem na CEMIG não, na Tietê e na Taesa eu não vejo mais esse potencial de dar um boom. São empresas que vão continuar crescendo, isso eu consigo reconhecer, porém não são aquelas empresas que vão multiplicar seu patrimônio por 2, por 3 vezes em 5, 10 anos. São empresas que vão crescer pouco a pouco todos os anos e vão continuar entregando uma boa rentabilidade aí acima da média, tá? Depois, o Barsi também tem a empresa de Suzano, uma empresa aí do mesmo setor da Klabin, tá? A Suzano tem praticamente as mesmas características que a Klabin, porém a Suzano tem um leque de produtos muito menores, tá? Mas também é uma empresa altamente endividada e é uma empresa muito influenciada pelo câmbio, muito influenciada pelo dólar. Tanto que, inclusive, nesse ano, quando o dólar subiu muito, a Klabin e a Suzano tiveram uma grande alta nos seus preços, né? A Klabin, lá em março, chegou a bater R$ 2,88 e depois chegou a bater R$ 5,00 na alta do dólar aí. Então, são empresas que acabam te protegendo também da moeda, tá? São empresas muito influenciadas aí pelo segmento de exportação e importação. Depois, outra empresa que o Barsi investe aí é a Eletrobras, mais uma empresa aí, tá? Do segmento aí do setor elétrico. E a Eletrobras eu não curto nem um pouco pelo fato de ser estatal também, tá? Não acho uma empresa muito boa dentro do setor elétrico, né? Tem até alguns rumores que é uma empresa que pode ser privatizada em breve, o Paulo Guedes já soltou alguns comunicados nesse sentido, mas o Barsi gosta muito dessa ação também. Continuando, tá? Agora uma empresa meio polêmica que o Barsi investe, a Eternit. Cara, a Eternit, velho, é uma empresa que atua aí com o segmento de louças, tá? De telhas e tudo mais. E antigamente era uma empresa muito forte, muito consolidada, uma empresa que tinha ótimos números. Porém, aconteceu um problema onde foi proibido o uso de amianto, tá? A Eternit utilizava amianto nos seus produtos e o amianto foi identificado como altamente cancerígeno. E isso afetou diretamente a empresa começou a sofrer alguns problemas, tá? Inclusive chegou a entrar até em recuperação judicial, tá? Então hoje a Eternit não é mais a empresa que ela era antes. É uma empresa ruim? Cara, teoricamente não é uma empresa ruim não, tá? Mas eu não vejo nenhum potencial na Eternit. Muitos investidores saíram da empresa quando aconteceram todos esses problemas e o Barsi não. O Barsi continuou. Dificilmente o Barsi vende alguma ação, né? E ele continuou persistente ali na empresa e ele segue confiante, inclusive, com a Eternit, tá? Eu já não curto muito, ainda mais por esse caso aí do amianto e tudo mais. A empresa tá se reinventando, tá? Mas eu não vejo mais tanto potencial e não vejo a empresa como atrativa, tá? Mas o Barsi, por ter uma posição já muito antiga, tem uma posição muito grande dentro da empresa também, o Barsi é um grande acionista dentro da Eternit, tá? Ele continua ali posicionado. Outra empresa que o Barsi tem
é a Taurus, né? Pô, essa aí é polêmica demais, né? A Taurus, todo mundo sabe que a Taurus é muito problemática, tem vários escândalos aí de acidentes, que das armas disparam sozinha, as armas que falham em combate, principalmente o modelo PT 24/7, né? A Taurus até inclusive sofre muitos processos judiciais por conta disso, só que ele segue bem confiante com a Taurus. Se tu analisar os números, analisar a empresa, cara, a empresa não tem nada de atrativo, nada mesmo, né? Ela simplesmente tem praticamente um monopólio aqui no Brasil, praticamente, porque tem outra empresa que atua junto com ela, tá? Mas as polícias militares utilizavam as armas da Taurus, algumas não utilizam mais, tá? A empresa se reinventou, lançou modelos novos para acabar com essa polêmica aí de armas defeituosas, mas a empresa ainda não conseguiu tirar essa má reputação de cima dela, tá? O que acontece de fato é que o brasileiro compra a Taurus por obrigação e não por opção. Se fosse por opção, comprariam de outras marcas, tá? Mas o Barsi, por algum motivo, ele já explicou em alguns vídeos e tudo mais, tá? Ele segue confiante e ele vê a Taurus sendo bem promissora, tá? Eu já discordo totalmente, são opiniões divergentes, mas a gente tem que respeitar de fato a opinião do Barsi em relação a essa empresa. As últimas duas empresas que o Barsi investe são Unipar e depois a Vale, tá? A Unipar é uma empresa que atua no setor aí de soda, de cloro e tudo mais, e é uma empresa que vem acumulando uma valorização gigantesca há muitos anos. O Barsi fez uma grande tacada nessa empresa. Ele comprou as ações por um preço muito baixo mesmo, quando ninguém queria comprar, e ele acumula uma rentabilidade gigantesca dentro dessa empresa. É uma empresa muito boa, tá? Na verdade, ela já até tentou fechar o capital algumas vezes, fazer o OPA, né? Que é a oferta pública de aquisição. Ela quis deixar de ter sócios na Bolsa de Valores, sócios anônimos, mas ela não conseguiu fazer esse processo ainda. Eu acredito que ela continue tentando, tá? Mas ela é sim uma empresa muito boa e com ótimos fundamentos. E a Vale, tá? Todo mundo já conhece. É uma empresa aí que foi protagonista de diversos escândalos, né? Aí das barragens que estouraram e tudo mais. É uma empresa que eu não sigo muito confiante, não. Não gosto de empresas que atuam diretamente com commodities, tá? Mas a Vale é uma empresa boa, tem uma grande participação em mundial e também no Brasil, tá? É uma empresa com bons fundamentos. Mas por ter essa participação aí, digamos, de uma certa forma do Estado, é uma empresa privatizada, mas tem sim uma participação meio que do Estado, uma influência pelo Estado, tem uma série agora de problemas, de escândalos que aconteceram, né, e tudo mais. Então eu não vejo a Vale como atrativa, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, a Vale acumulou uma valorização gigantesca. O Barsi investe na Vale há muito tempo e com certeza o Barsi já formou um grande patrimônio com as ações da Vale, tá? Seguinte, a carteira do Barsi é uma carteira muito diversificada, mas a estratégia do Barsi é mais focada em dividendos, mais focada em ações que sejam abaixo do valor patrimonial. É uma estratégia bem conservadora, tá? É uma estratégia boa? É sim, mas não é a estratégia que eu adoto hoje e não é a estratégia que muitos investidores adotam, tá? Mas ela é muito legal para você utilizar como base de estudo e levar em consideração na hora de você escolher suas empresas, na hora de você montar sua carteira. Vale a pena levar em consideração, tá? E muito a opinião do Barsi e o que ele tem a dizer, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.